Essa viagem foi a trabalho, ela disse no café da manhã. Até eu mostrar a gravação dela no café do hotel com outro homem. Minha esposa sempre foi esperta, sempre soube esconder as coisas. Mas dessa vez, ela não contava que eu tinha contratado um detetive particular 3 semanas antes. Porque quando você suspeita que sua mulher está mentindo sobre viagens de negócios, você não fica de braços cruzados esperando a verdade aparecer sozinha. Antes de continuar essa história, deixa eu te pedir uma coisa muito importante. Preciso bater a meta de inscritos semanal aqui no canal. Você pode me ajudar clicando em inscrever-se? Obrigado. Tudo começou quando ela mudou o padrão. 15 anos casado, eu conhecia cada hábito dela. De repente, começaram as viagens para São Paulo, reuniões que duravam 3 dias, hotéis 5 estrelas pagos pela empresa. Só que eu liguei para o RH da empresa onde ela trabalhava, fazendo-me passar por um fornecedor. Não havia nenhuma reunião marcada, nenhuma viagem aprovada, nenhum reembolso de hotel. Foi aí que contratei o Rafael, um ex-policial que virou investigador particular. R$ 1.500 por semana, mais despesas. Caro, mas minha paz de espírito não tinha preço. Eu precisava saber se estava enlouquecendo ou se realmente estava sendo traído pela mulher em quem confiei durante 1 década e meia. O primeiro relatório chegou na segunda-feira seguinte. Ela não estava em São Paulo a trabalho. Estava em Campos do Jordão com um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, dirigindo uma BMW prata. Eles se hospedaram no mesmo quarto no Hotel Toriba. Comeram juntos no restaurante, caminharam de mãos dadas pela cidade, se beijaram na varanda do quarto. As fotos eram cristalinas. Não havia dúvida, não havia margem para mal-entendidos. Minha esposa estava tendo um caso havia pelo menos 2 meses, porque o detetive descobriu que essa não era a primeira viagem deles juntos. Havia registros de pelo menos outras 4 escapadas românticas, sempre quando ela dizia que estava viajando a trabalho. O que mais me doía não era só a traição, era a frieza com que ela mentia. Como chegava em casa falando dos clientes difíceis, das reuniões cansativas, dos hotéis desconfortáveis, enquanto na verdade estava vivendo uma segunda lua de mel com outro homem. Com o meu dinheiro, porque eu pagava todas as contas de casa enquanto ela guardava o salário dela. Durante 2 semanas fingi que não sabia de nada. Observei cada mentira, cada desculpa esfarrapada, cada performance de esposa dedicada que voltava exausta das viagens corporativas. Era impressionante a naturalidade com que ela inventava detalhes, criava personagens, descrevia hotéis onde nunca havia ficado e reuniões que nunca aconteceram. Mas eu estava preparando minha jogada. Não queria apenas confrontá-la com as evidências. Queria que ela se enforcasse com as próprias mentiras. Queria que ela percebesse que eu não era o marido ingênuo que ela imaginava. Que eu também sabia jogar o jogo, só que melhor que ela. Antes de continuar, posso te fazer um pedido especial? Temos uma meta importante de inscritos. Você pode se inscrever no canal para ajudar a gente a chegar lá hoje. Sua inscrição é muito importante para eu continuar o meu trabalho. Na quarta-feira seguinte, ela anunciou outra viagem. Dessa vez para Belo Horizonte, 3 dias, apresentação para um cliente novo muito importante. O mesmo roteiro de sempre, mala arrumada com capricho, roupa social elegante, promessas de ligar todo dia. Só que dessa vez eu tinha uma surpresa preparada. Liguei para o Rafael na segunda-feira e pedi para ele fazer algo diferente. Em vez de apenas seguir e fotografar, eu queria que ele gravasse conversas. Especificamente, queria uma gravação dela dizendo o nome do amante, falando sobre os planos deles, admitindo que estava mentindo para mim. Era arriscado porque gravação sem consentimento não vale em tribunal, mas eu não queria processar ninguém. Eu queria apenas a confissão completa dela, com todas as palavras, para poder confrontá-la sem possibilidade de negação ou manipulação. Queria tirar dela o poder de me fazer duvidar da minha própria sanidade. O Rafael topou o desafio. Instalou um equipamento de áudio no carro que ele alugou para seguir o casal, conseguiu uma mesa próxima no restaurante onde eles jantaram, até arranjou um quarto no mesmo andar do hotel. Era um profissional, e eu estava pagando para ter o melhor trabalho possível. Na quinta-feira à noite recebi a primeira gravação por WhatsApp. Era ela falando com um amante no carro a caminho do hotel. Ela ria, dizia que o marido idiota tinha acreditado na história da viagem de negócios mais uma vez,
que eu era previsível, que nunca desconfiava de nada, que ela podia inventar qualquer desculpa que eu engolia. A segunda gravação foi ainda pior. Era no restaurante do hotel, durante o jantar. Ela contava para ele como fingia estar cansada quando chegava em casa, como inventava detalhes sobre reuniões imaginárias, como às vezes até pesquisava na internet sobre as cidades que dizia ter visitado para fazer as mentiras soarem mais convincentes. O amante riu e disse que ela era uma atriz nata, que merecia um Oscar pela performance. Ela respondeu que tinha que ser convincente porque não podia perder a estabilidade financeira que eu oferecia enquanto explorava a paixão que ele despertava nela. Era uma frase que me atingiu como um soco no estômago. Mas a gravação que mais me machucou foi a da manhã seguinte, no café do hotel. Ela falava sobre mim com uma frieza que me gelou o sangue. Dizia que eu era um bom provedor, um marido estável, mas que nossa relação havia morrido há anos. Que eu era previsível demais, acomodado demais, que ela precisava sentir-se viva de novo. O amante perguntou se ela não sentia culpa nenhuma. Ela respondeu que sentia pena de mim, não culpa. Pena porque eu vivia numa ilusão, acreditando que tinha um casamento feliz quando, na verdade, era apenas um arranjo conveniente para ela. Que eu era gentil demais, confiava demais, nunca questionava nada. Enquanto isso, em casa, eu fingia normalidade absoluta. Perguntava sobre a viagem, ouvia as mentiras elaboradas, demonstrava interesse pelos clientes fictícios e pelas reuniões que nunca aconteceram. Era uma peça de teatro onde ambos representávamos, mas apenas eu sabia que estava atuando. Na sexta-feira, ela voltou com a performance de sempre. Cansada, estressada, feliz por estar em casa. Trouxe até um presente de Belo Horizonte, uma lembrancinha típica que provavelmente comprou no aeroporto de Guarulhos antes de pegar o voo de volta. Me deu um beijo no rosto e disse que tinha sentido minha falta. Eu retribuí o beijo, agradeci o presente. Perguntei como havia sido a apresentação. Ela inventou uma história detalhada sobre o cliente satisfeito, o contrato praticamente fechado, as possibilidades futuras. Era impressionante como ela conseguia mentir olhando diretamente nos meus olhos, sem demonstrar o menor constrangimento. Mas eu estava pronto para virar o jogo. Tinha todas as gravações salvas em 3 pendrives diferentes. Tinha as fotos, os relatórios, até mesmo os comprovantes dos hotéis onde eles se hospedaram. Era hora de mostrar para minha querida esposa que subestimar a inteligência do marido pode custar muito caro. Rapidinho, inscreve-se no nosso canal e me ajude a continuar o meu trabalho, trazendo histórias envolventes para você. No sábado de manhã, enquanto tomávamos café juntos, ela começou a contar os detalhes da viagem de Belo Horizonte. Como sempre, uma performance digna de prêmio. Falava sobre a dificuldade de fechar o contrato, sobre o cliente exigente, sobre como o hotel era desconfortável e a comida ruim. Eu ouvia cada palavra com um sorriso interno. Porque enquanto ela falava sobre o hotel desconfortável, eu tinha fotos dela tomando champanhe na suíte presidencial. Enquanto reclamava da comida ruim, eu tinha gravações dela elogiando o chefe do restaurante 5 estrelas onde jantou com o amante. Foi então que decidi começar a apertar o cerco. Fiz uma pergunta simples, mas estratégica. Onde exatamente ela havia se hospedado em Belo Horizonte? Ela respondeu sem hesitar que foi no Hotel Mercure do centro, porque era o mais próximo do cliente. Só que o Rafael havia confirmado que ela ficou no Vila da Montanha, em Campos do Jordão, a 300 quilômetros de distância. Fiz mais algumas perguntas casuais. O nome do cliente, o ramo da empresa, em que região de BH ficava o escritório. Para cada pergunta, ela tinha uma resposta pronta. Carlos Henrique Silva, empresa de logística, zona sul da cidade. Detalhes tão precisos que quase me fizeram duvidar das evidências que eu tinha. Mas aí ela cometeu um erro. Disse que havia almoçado com o cliente no restaurante do hotel e que ele havia pedido paca grelhada, um prato típico mineiro que ela nunca havia provado antes. Eu sorri e comentei que era estranho, já que o Mercure do centro de BH não tinha restaurante próprio, apenas um café 24 horas. Vi uma sombra de nervosismo passar pelos olhos dela. Rapidamente ela se corrigiu, disse que na verdade eles foram a um restaurante próximo ao hotel, que ela havia se confundido. Mas eu já tinha visto a primeira rachadura na máscara perfeita que ela usava. Naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo entre nós. Peguei meu notebook, abri o navegador
e comecei a digitar na frente dela. Disse que estava curioso sobre esse restaurante onde ela havia almoçado, que queria conhecer quando fôssemos a BH juntos. Ela ficou visivelmente tensa. Tentou desviar o assunto. Disse que não se lembrava do nome exato do restaurante, que havia sido apenas um lugar aleatório que o cliente escolheu. Mas eu continuei navegando, fingindo que procurava restaurantes próximos ao Mercure. Foi então que soltei a primeira bomba. Virei a tela do notebook para ela e disse: "Engraçado, amor. Segundo o Google Maps, não há nenhum restaurante num raio de 500 metros do Mercure do centro. Apenas lanchonetes e bares. Como vocês conseguiram almoçar paca grelhada numa lanchonete?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me olhava com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era uma mistura de pânico, raiva e cálculo. Estava tentando elaborar uma nova mentira em tempo real, mas eu podia ver as engrenagens da mente dela girando em vazio. Ela tentou se recuperar. Disse que talvez tivesse se confundido com outra viagem, que às vezes misturava os detalhes porque viajava muito. Que o importante era que o contrato estava praticamente fechado, não onde ela havia almoçado. Mas eu não parei por aí. Abri uma nova aba no navegador e procurei o telefone da empresa de logística Carlos Henrique Silva, em BH. Para minha não surpresa, não existia. Mostrei a tela para ela novamente e perguntei se ela tinha certeza sobre o nome da empresa. Nesse momento, ela explodiu. Disse que eu estava sendo paranoico, que não entendia por que eu estava interrogando ela como se fosse uma criminosa, que estava ofendida com a minha desconfiança, que 15 anos de casamento deviam significar alguma coisa. Era exatamente a reação que eu esperava. A estratégia clássica, quando confrontada com evidências, partir para o ataque emocional. Fazer o acusador se sentir culpado por desconfiar. Transformar a própria traição em vitimização. Mas dessa vez não funcionou. Porque eu tinha algo que ela não sabia que eu tinha. Peguei meu celular, abri o arquivo de áudio e disse apenas: "Querida, antes de você continuar me fazendo de idiota, que tal ouvir isso aqui? Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas." Apertei o play e a voz dela ecoou pela cozinha. Era a gravação do café da manhã no hotel, onde ela ria contando para o amante como o marido idiota tinha acreditado na história da viagem de negócios mais uma vez. Cada palavra era como uma lâmina cortando o ar entre nós. O rosto dela passou por uma transformação completa. Em segundos, foi do espanto total para o desespero, depois para uma raiva que eu nunca havia visto. Ela tentou pegar o celular da minha mão, gritando que eu não tinha direito de gravá-la, que isso era invasão de privacidade. Eu mantive o aparelho longe do alcance dela e deixei a gravação continuar. Agora era a parte onde ela explicava para ele como fingia estar cansada quando chegava em casa, como inventava detalhes sobre reuniões imaginárias. A própria voz dela a condenava sem possibilidade de defesa. Quando terminou essa primeira gravação, o silêncio voltou. Ela estava encostada na parede da cozinha, com as mãos tremendo, olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Finalmente conseguiu balbuciar uma pergunta. "Há quanto tempo você sabe?" Respondi com calma que sabia há 3 semanas. Que havia contratado um investigador particular no momento em que percebi que as viagens de negócios eram mentira. Que tinha não apenas gravações, mas fotos, relatórios detalhados e comprovantes de todos os hotéis onde ela havia se hospedado com um amante. Ela desmoronou. Literalmente escorregou pela parede até sentar no chão da cozinha, com o rosto entre as mãos. Começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de quem foi pega em flagrante e sabia que não tinha mais como escapar. Tentou explicar. Disse que não havia planejado que as coisas chegassem até ali, que começou como uma amizade inocente, que se sentiu negligenciada em nosso casamento. As desculpas clássicas de quem é pego traindo, como se 15 anos de mentiras pudessem ser justificados por solidão emocional. Mas o que mais me impressionou foi quando ela tentou negociar. Disse que terminaria tudo com ele, que nunca mais o veria, que faria qualquer coisa para salvar nosso casamento. Que aquilo havia sido apenas uma fase, um erro monumental que ela estava disposta a consertar.
Eu perguntei se ela achava mesmo que eu acreditaria em mais uma mentira sua. Se depois de ouvir ela me chamar de idiota, de marido previsível, de provedor conveniente, eu seria ingênuo o suficiente para dar uma segunda chance a quem demonstrou tanto desprezo por mim. Ela insistiu que as palavras haviam sido ditas no calor da paixão, que não representavam o que ela realmente sentia. Que me amava, que nosso casamento significava tudo para ela. Mais mentiras desesperadas de quem percebeu que a farsa havia chegado ao fim. Foi então que mostrei para ela as outras gravações. A do jantar, onde ela ria da minha ingenuidade. A do carro, onde planejava a próxima mentira. A da manhã no hotel, onde descrevia nosso casamento como um arranjo conveniente. Cada áudio era uma nova punhalada na versão romanticizada que ela tentava vender. Quando terminei de reproduzir todas as evidências, ela parou de chorar. Ficou me olhando com uma expressão estranha, quase calculista. Era como se estivesse avaliando as opções restantes, tentando encontrar uma saída para a situação. Perguntou o que eu pretendia fazer. Se ia pedir o divórcio, se ia contar para as famílias, se ia tornar público o que havia descoberto. Havia algo na forma como fez essas perguntas que me deu a impressão de que ela ainda acreditava que poderia controlar o desfecho da situação. Respondi que ainda não havia decidido nada. Que primeiro queria que ela entendesse a dimensão do que havia feito. Que não era apenas sobre a traição física, mas sobre os anos de mentiras, sobre a forma cruel como ela havia falado de mim, sobre o desrespeito completo que demonstrou por nosso casamento. Ela tentou se levantar, se recompor. Disse que precisava de um tempo para processar tudo, que estava em choque, que não conseguia pensar direito. Pediu para conversarmos mais tarde, quando os ânimos estivessem menos exaltados. Mas eu sabia que ela só queria ganhar tempo para elaborar uma nova estratégia. Para pensar numa forma de minimizar o estrago, talvez até de virar o jogo a favor dela. Porque mesmo pega em flagrante, mesmo com todas as evidências contra ela, minha esposa ainda acreditava que poderia me manipular. Estamos aproximando do final da história, e se você ainda não se inscreveu, estamos precisando bater nossa meta de inscritos. Então, por favorzinho, se inscreve agora. A sua inscrição faz muita diferença. Ela não fazia ideia do que eu havia preparado para ela. O que ela não sabia é que eu havia feito muito mais do que apenas coletar evidências. Durante as 3 semanas em que fingi normalidade, enquanto ela continuava mentindo descaradamente, eu também estava planejando meu futuro. Um futuro sem ela. Comecei separando discretamente nossos bens. Transferi meu dinheiro para uma conta nova, tirei meu nome de cartões de crédito compartilhados, atualizei a lista de beneficiários do meu seguro de vida. Consultei um advogado especialista em divórcio e descobri que, no regime de separação parcial que tínhamos, eu conseguiria manter a maior parte do que era meu antes do casamento. Mas a jogada mais importante foi com o apartamento. Nossa casa estava no meu nome porque eu havia dado a entrada com dinheiro da venda do meu apartamento de solteiro. Ela não sabia, mas eu já havia iniciado o processo de venda através de uma imobiliária. O corretor já havia feito algumas visitas enquanto ela estava nas viagens de negócios com um amante. Na segunda-feira seguinte ao confronto, enquanto ela ainda tentava elaborar uma estratégia para me convencer a perdoá-la, entreguei os papéis do divórcio. Ela ficou em choque quando percebeu que eu não estava blefando, que havia tomado todas as providências legais nos últimos dias. Tentou argumentar que precisávamos de terapia de casal, que poderíamos reconstruir a confiança, que 15 anos não se jogavam fora assim. Mas eu já havia passado dessa fase. Não existe reconstrução quando a base foi dinamitada. Não existe confiança quando a pessoa te chamou de idiota para o amante. O que mais a abalou foi quando mostrei o contrato de venda do apartamento. Ela percebeu que teria que sair de casa em 30 dias, que eu não estava apenas encerrando o casamento, estava encerrando completamente nossa vida em comum. Não haveria período de transição, não haveria segunda chance, não haveria negociação. Ela tentou me chantagear emocionalmente. Disse que não tinha para onde ir, que dependia financeiramente de mim, que eu estava sendo cruel demais. Mas eu simplesmente respondi que ela deveria ter pensado nisso antes de me trair. Que ações têm consequências, e que ela estava apenas colhendo o que havia plantado. O momento mais revelador foi quando ela perguntou se eu poderia pelo menos manter em segredo os detalhes da traição.
Se eu não poderia simplesmente dizer para a família e amigos que nos separamos por incompatibilidade. Ela ainda estava preocupada com a própria imagem, com a forma como seria vista pelas pessoas. Respondi que não faria escândalo público, mas também não mentiria por ela. Se alguém perguntasse os motivos da separação, eu diria a verdade. Que não era minha obrigação proteger a reputação de quem não respeitou o nosso casamento. Nos dias seguintes, ela ainda tentou algumas cartadas finais. Ligou para minha mãe tentando ganhar uma aliada, procurou amigos em comum para convencê-los de que eu estava sendo precipitado. Até cogitou envolver um advogado para questionar a venda do apartamento. Mas todas as tentativas falharam porque eu havia me preparado para cada uma delas. Minha mãe já sabia toda a verdade, inclusive tinha ouvido algumas gravações. Os amigos em comum receberam um resumo factual da situação. E meu advogado confirmou que eu tinha direito legal de vender um imóvel que estava no meu nome. No último dia em que ela morou na nossa casa, ou melhor, na minha casa, ela fez uma confissão surpreendente. Disse que nunca imaginou que eu teria coragem de terminar tudo, que sempre acreditou que eu aceitaria qualquer coisa para manter o casamento. Essa frase resumiu 15 anos de relacionamento. Ela sempre me viu como alguém fraco, dependente, que se contentaria com migalhas de afeto desde que mantivesse a ilusão de estabilidade. Nunca considerou que eu poderia ter dignidade suficiente para recusar um casamento baseado em mentiras. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Moro num apartamento menor, mas genuíno. Tenho menos conforto material, mas durmo em paz. Não tenho mais uma esposa, mas também não tenho mais uma mentirosa dormindo ao meu lado. Descobri que prefiro a solidão honesta à companhia falsa. Que um relacionamento baseado em verdade, mesmo que imperfeito, vale mais que uma farsa perfeita. E que às vezes, para encontrar o amor verdadeiro, primeiro você precisa ter coragem de dispensar o amor falso. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que dignidade não se negocia, respeito não se implora. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que escolheram a verdade mesmo quando doía. Porque no final das contas, a única pessoa que você não pode trair é você mesmo.